E aí pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre dificuldades. Com certeza é um tema que não é tocado por ninguém. Quase ninguém fala, se falam, é muito poucas pessoas que falam nesse tema que é a dificuldade. Muitas pessoas falam que todos temos problemas e na verdade ninguém tem algo que seja impossível de resolver. Eu acredito que a única coisa que não tem jeito na vida é a morte. Mas para todas as outras, sempre tem como se dar um jeito, tem uma saída, tem uma alternativa. Por isso, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: todas as pessoas têm dificuldades, pessoas comuns, né? Claro que os codependentes, como pais, mães, esposas, principalmente essas três pessoas, irmãos, eles acreditam que eles têm mais problemas, mais dificuldades na relação da dependência química. Mas todos nós temos dificuldades, né? A pessoa normal, vamos dizer assim, que não tem problema de uso e abuso de substâncias, não não abusa da substância química, né, das drogas, não abusa do álcool, não vive uma vida como se diz normal. Ela tem dificuldades, mas ela lida de uma maneira. Ela tem uma maneira para lidar com essas dificuldades. Já o dependente químico que está na ativa, ele tem as suas dificuldades, ele cria cada vez mais dificuldades e ele tem uma maneira de lidar com essas dificuldades. E temos o terceiro caso, que é o dependente químico que está vivendo em recuperação. Esse, na maioria das vezes, ele já não procura mais problemas, mais dificuldades para a vida dele, pois a partir do momento em que ele começa a viver uma vida em recuperação, ele já vai ter algumas consequências que vão vir na vida dele decorrente do tempo em que ele estava na ativa. Então ele já vai ter algumas dificuldades para desenrolar, para trabalhar, que ele nem mesmo procurou. Então normalmente o mais comum é que os dependentes químicos que estão vivendo em recuperação, eles procurem menos dificuldades, eles lidam melhor com a vida, mas eles têm as limitações deles, e eu também vou falar sobre isso. Por isso, o que eu tenho para dizer é o seguinte: pessoas, não importa se são codependentes, se estão na ativa, se são dependentes químicos em recuperação, todos nós temos dificuldades. Cada um tem o seu jeito de lidar, cada um tem o seu jeito de lidar. Mas vamos por partes. Eu vou falar o seguinte: uma pessoa que vive, tem a pessoa, e ainda mais, tem as pessoas normais que não usam e abusam de substância e que não tem problema nenhum de drogadição na família. Elas têm outros tipos de dificuldades. Então, tem que se fazer o seguinte: temos que ver o que cada pessoa reage e qual é a sua dificuldade. Vamos fazer assim, ó. Pessoas comuns, vamos dizer assim, que têm suas dificuldades, mas não têm a problemática da dependência química. O que passa na vida deles? Quais são os tipos de problemáticas mais comuns para essas pessoas? Exemplo de uma família. Normalmente, os pais gerem por essa família. Eles têm preocupações, eles passam dificuldades normalmente por falta de emprego, por não conseguir pagar uma conta, por faltar dinheiro para passar o mês do salário, por não conseguir pagar certo estudo para o seu filho ou sua filha, não conseguir comprar certas roupas para os seus filhos. Na maioria das vezes são problemas, são dificuldades que pessoas comuns enfrentam, problemas de saúde, entendeu?
E essas pessoas lidam de uma maneira, porque elas não são codependentes. Elas são pessoas que têm uma dificuldade, elas têm que saber jogar com essa dificuldade e elas passam o mês, ou a vida, ou o ano tentando trabalhar essa dificuldade de uma maneira mais correta. Normalmente, eles fazem com que seus filhos não percebam essas dificuldades. Eles tentam se virar, eles trabalham em 2 lugares, algo que não deveria ser feito, mas é feito, escondem dos seus filhos que estão doentes, que estão precisando de ajuda. Muitos pais são orgulhosos nesse sentido. E eu até entendo isso. Porque como é que você vai chegar para um filho seu de 12 anos, vou dar um exemplo agora, e vai dizer: filho, você vai ter que trabalhar, eu não posso te dar essa roupa que tu tanto quer, eu não tenho dinheiro para pagar o colégio que você gosta, sabe? É complicado e muitas vezes os pais o que fazem? Eles trabalham em 2 lugares. Claro que para a saúde aí é uma coisa mais difícil, porque não depende só deles a mudança. Para superar essa dificuldade depende de médico, depende até de uma situação financeira melhor. A gente sabe como é a saúde aqui no Brasil, então não depende somente deles. Mas claro, se é uma família que já tem um certo poder aquisitivo, algumas coisas se tornam mais fáceis. E essas dificuldades, em alguns casos, são menores para uns, como são maiores para outros. Então depende do poder aquisitivo, tudo depende, tem diversos casos para situar essa dificuldade. Então, as pessoas que não têm a problemática da codependência, que não vivem a problemática da dependência química na sua família, elas lidam com as dificuldades de uma maneira, pois elas estão com a cabeça muito mais centrada somente na dificuldade. E isso acaba sendo mais fácil ela pensar numa saída para resolver essa dificuldade. Vocês estão entendendo o raciocínio? Que é o seguinte: se eu não tenho problema algum de dependência química na família, não tenho um parente dependente químico, eu não tenho mais essa preocupação de como lidar com ele e ainda resolver as dificuldades do meu dia a dia, que são limpar a casa, dormir pouco, acordar cedo, trabalhar muito, falta de dinheiro, às vezes falta de saúde. Então, assim, as pessoas lidam de uma maneira. E aí vamos para aquela família que já é codependente. Tem um pai e uma mãe codependente, tem um filho que, pelo uso e abuso de substâncias, se tornou um dependente químico. Então, a família já está desestruturada. E aí, os pais já têm essa enorme dificuldade que é lidar com o filho dependente químico. Porque esse filho, ele só pensa em usar a substância. Ele não pensa nos outros, ele é egoísta. Mas é isso aí, vem para o próximo tópico. Mas aí essa família, ela já não vive as dificuldades dela. Ela já está pensando nas dificuldades do próprio filho. Então vocês aí de casa, vocês têm que parar e pensar que a família com codependentes que vive a problemática da dependência química tem outro tipo de comportamento, ela tem outra atitude para lidar com as dificuldades do dia a dia, as dificuldades mais comuns que acontecem na vida deles. Porque eles já são estressados, já têm um convívio familiar perturbado, às vezes não tem convívio familiar nenhum. Então, é tudo retorcido nessa vida, nessa família.
Muitas vezes eles deixam de cuidar um outro filho porque eles estão preocupados com aquele filho especial, que eu falo especial no sentido que ele não toma decisões corretas, ele só pensa nele mesmo, ele não trabalha muitas vezes, ele só pensa em se drogar, ele só traz preocupação para dentro de casa. E aí a família, em vez de se preocupar em cuidar da alimentação do outro filho ou deles mesmos, da limpeza da casa, da saúde deles, não, eles têm que cuidar de tudo isso e mais a vida do outro filho especial, que eu digo, que é o dependente químico. Por isso é muito complicado viver a problemática da dependência química e superar as dificuldades do dia a dia. Porque muitas vezes, na maioria dos casos, essas dificuldades embolam, viram uma bola de neve, a família não consegue resolver nada e quando se vê tá um caos essa família. Essa casa, esse lar, tá um caos, porque eles não conseguem resolver nada. Simplesmente é um brigando com o outro, é um xingando o outro, e isso não dá certo. O dependente químico cada vez se aprofundando mais no mundo das drogas. A mãe cada vez mais correndo atrás do dependente químico. Normalmente o pai larga de mão, só vai para o trabalho, chega em casa, não dá bola para nada, come, dorme e trabalha. Ele não dá bola para mais nada porque ele já está cansado dessa loucura que a vida dele se tornou. Então, isso já é outro tipo de dificuldade que as famílias com a problemática da dependência química vivem. E normalmente é o quê? O que acontece? As dificuldades é as mesmas na família que não tem a problemática da dependência química. A problemática é a mesma, é a mesma problemática nas duas famílias, né? Muitas vezes é falta de dinheiro, saúde, estresse do trabalho, falta de trabalho, essas coisas corriqueiras. Mas a família que tem o problema da dependência química nela, envolvida com ela tem esse estresse a mais. E não é pouca coisa, é um estresse bem grande. Porque não pense que é fácil lidar com um dependente químico. 95% dos casos é muito complicado lidar com um dependente químico que está na ativa. O dependente químico que está na ativa, ele adoece toda a família. Ele impregna a família com seus comportamentos ruins. Ele só pensa que a família só serve para dar dinheiro para ele, para sustentar o vício dele. E na verdade não é isso. Ele já não vê a família como uma família. Ele enxerga os familiares dele como pessoas estranhas que querem o mal dele. E na verdade, a família muitas vezes está errando, tentando acertar, tentando ajudar. Hoje eu faço vídeos para vocês, familiares principalmente, para tentar ajudar, para esclarecer o máximo possível sobre a doença, de como lidar com o dependente químico que está na ativa, de como lidar com o dependente químico que já está vivendo em recuperação, porque eu posso falar, porque eu vivi tudo isso, eu incomodei a minha família por longos anos. Hoje, como eu aprendi numa reunião, a minha catraca girou assim, ó, por longos anos para esse lado, na minha ativa. Hoje eu já girei tanto pro outro lado na vida em recuperação que eu já estou quase empatando, eu já estou quase zerando. Então por isso que eu falo que uma família que tem essa problemática da dependência química, ela não consegue lidar com dificuldades simples do dia a dia, situações comuns do dia a dia, porque tá uma bagunça essa casa, tá totalmente desestruturada. A mãe briga com o filho dependente químico,
esquece do outro filho, porque ela quer preservar esse filho. Ela sabe que esse filho só faz bobagem, toma decisões erradas. Às vezes trabalha, gasta todo o salário. Então a mãe tem essa preocupação a mais. O pai acaba largando de mão, porque é comum dos pais. O pai tá lá, mas o pai larga de mão, ou o pai toma uma atitude depois com o tempo, como foi no meu caso. Meu pai largou de mão por um tempo, meu pai estava trabalhando, até que chegou o ponto que ele tomou a decisão. Mas eu tenho certeza, eu posso falar isso com certeza, que quando eu estava na ativa, as decisões mais comuns, as dificuldades mais comuns da minha casa eram um caos, se tornava ainda maior o problema para ser resolvido, porque tinha eu incomodando, dando despesa extra, dando preocupação, envelhecendo eles cada vez mais, fazendo eles ter problema de saúde, que com certeza os pais, principalmente pai e mãe, envelhecem muito tendo um filho dependente químico, porque os pais já não dormem direito, ficam lá preocupados que hora vai voltar esse filho, que hora eu ia voltar para casa, sabe? A preocupação de eu não vender nada de dentro de casa, de não sumir de nada de dentro de casa. E com certeza acabavam esquecendo da minha irmã por algum momento. Então, a família que tem essa problemática acaba deixando de lado situações comuns para resolver outra que muitas vezes, em 95% dos casos, eles nem conhecimento têm direito da causa. E o que acontece? Eles acabam piorando a situação. Mas claro, eu vou falar isso de novo, eles acabam piorando a situação tentando acertar, porque eles somente querem ajudar o seu filho, que eles tanto amam, e eles querem ver fora dessa situação, que eles não reconhecem mais o próprio filho. Então, eu quero dizer para vocês também que o dependente químico que está na ativa, ele tem as dificuldades dele. Porque o dependente químico que está na ativa, ele começa experimentando a substância, ele trabalha, ele estuda, ele usa uma vez que outra esporadicamente, ele não vende as suas coisas, ele não gasta o seu dinheiro, ele não dá problema no início. Até uma certa altura do uso da substância, ele não dá problema para ninguém. Mas chega um determinado ponto da drogadição dele que ele começa a ter outros tipos de dificuldades. No início é dificuldade de todo jovem, principalmente, né, porque o maior índice de dependentes químicos são dos jovens. E no caso, os jovens têm preocupação, dificuldade com o quê? Em conseguir um emprego, em conseguir uma namorada, em ter saúde, fazer um esporte, comprar roupas, ajudar na casa, ajudar nas contas da casa, ajudar seus pais. Essas são as dificuldades de um jovem. E aí ele começa a usar e abusar da substância. E o que acontece? As dificuldades dele aumentam. Muitas vezes se tornam problemas. Porque ele simplesmente começa a faltar emprego, ele não tem mais saúde, a saúde dele começa a ficar debilitada em função de virar à noite, dormir tarde, acordar cedo, ele já não tem um bom paladar, ele já não se alimenta direito, ele não dorme, ele simplesmente, muitas vezes ele, a partir de um certo ponto, mais pra frente ainda na drogadição, ele já não cuida mais da sua autoestima, já não corta o cabelo, às vezes não faz a barba, às vezes nem banho toma, não troca de roupa, aí perde o emprego,
outra dificuldade que acontece, não para de estudar. O que mais que acontece? Ou ele trabalha o mês todo, gasta o salário em um dia, dois. Então são coisas, são dificuldades que o próprio dependente químico que está na ativa procura. Ele procura isso aí. As dificuldades deles mais comuns seriam o quê? Trabalhar, passar o mês todo, fazer o salário durar o mês todo, comprar umas roupas, se divertir, ajudar os pais em casa. Essas seriam as dificuldades dele. Se ele tivesse algum problema de saúde, comprar remédio, ir no médico. Mas não. O que ele fez? Ele abusou da substância, ele abusa do álcool e ele cria problemas para ele cria dificuldades para ele. Ele briga na rua, ele se mete em confusão, ele está em locais perigosos, situações de risco. E isso faz com que ele viva uma vida com muitas dificuldades e ele corre muitos riscos. Por isso que com certeza todo jovem que está na ativa, existe os 3C que eu falo, que eu aprendi também, são os 3C que um jovem que usa e abusa de substância vai conhecer, que é o C da comunidade terapêutica, onde ele vai se tratar, ou o C da cadeia, ou o C do cemitério. Eu conheci só o C da comunidade terapêutica, mas eu já conheci rapaz que conheceu a comunidade terapêutica, conheceu a cadeia depois e hoje está morto. Já conheci quem fez comunidade terapêutica, cadeia, comunidade terapêutica de novo, porque sabe que esse é o único caminho. Então, quem está na ativa procura mais dificuldades, outro tipo de dificuldade. E com certeza quem está na ativa não sabe lidar com essas dificuldades, porque toma só decisões erradas. Ele só pensa no uso e abuso da substância. Ele só pensa na próxima dose. Ele só pensa nele mesmo. Ele não está preocupado com ninguém, com nada e com ninguém. Se ele tiver que atravessar 10 km caminhando a pé para conseguir uma dose, ele vai. Se ele tiver que andar a noite inteira para buscar droga, ele vai. Ele não pensa nas consequências. Se ele tiver que vender um casaco dele e passar frio para usar droga, ele vai. E isso eu posso dizer porque eu já fiz também. Vocês me veem aqui hoje, gordinho, uma roupinha limpa, bem arrumado, mas eu já passei as minhas dificuldades na ativa. Já cheguei em casa só de meia, já passei frio, já passei fome, já fiquei 2 dias, 3 fora de casa, tudo em torno da substância. E eu não estava pensando se a minha mãe estava preocupada comigo, se o meu pai trabalhou o mês todo para me dar aquele sapato ou aquela roupa e eu torrei, vendi para usar de mais uma substância, mais uma dose. Eu não estava pensando nisso. Simplesmente eu queria ter aquela falsa sensação de prazer. Então, o dependente químico que está na ativa, ele é muito egoísta e ele não pensa nas consequências e ele cria mais dificuldades para a vida dele. E ele não sabe lidar com elas, porque eu não sabia. Eu arrumei muitos empregos, eu não parava em nenhum. Eu ainda consegui estudar um pouco. Eu acabei meu ensino médio, eu fiz curso profissionalizante, tudo na ativa. Eu me formei técnico depois, tá? Eu fiz meu curso técnico após o tratamento, eu concluí, fiz um curso técnico, iniciei na faculdade, tá? Depois que eu conheci o C da comunidade terapêutica, depois que eu me tratei. Então hoje eu estou há 11 anos sem usar nada, vivendo outra vida, que é uma vida em recuperação, mas eu também tenho as minhas dificuldades. E hoje, agora, eu vou falar sobre o dependente químico que está em recuperação, e ele também tem as dificuldades dele. Não pense
os pais, que o dependente químico vai para a comunidade terapêutica, vai para o centro de reabilitação e a vida dele é uma maravilha. Lá dentro até pode ser. E também lá dentro tem as dificuldades. Porque lá dentro ele tem que desintoxicar, ele tem toda a problemática que ele deixou para trás na rua, dívidas com pessoas mal encaradas, traficantes, não importa quem seja. Ele deixou uma vida totalmente destruída para trás para ir se tratar. Então ele tem as dificuldades do próprio corte do uso da substância, que é a desintoxicação, tem os monstros que a gente fala que cria, tem a abstinência, tem a segunda patologia, patologia dual ou trial, que é diagnosticada por um psiquiatra. E muitas vezes essa patologia ela é diagnosticada, ela tem que ser tratada junto com a dependência química. Então já é mais uma dificuldade que ele recém começou. E aí o dependente químico, ele sai do tratamento, ele concluiu o tratamento com essas dificuldades. Que ele é um dependente químico, ele tem uma doença sem cura, ele tem limitações e ele tem uma patologia extra. E ele tem que tratar tudo junto. E isso acontece. Eu me trato, eu tomo a minha medicação todo dia à noite e com certeza eu sou uma pessoa muito melhor. Então, eu vivia minhas dificuldades. O dependente químico que vive em recuperação também tem as dificuldades que eu passei e que eu passo. Falta de emprego, nome sujo, dívidas de cartão, dívidas com banco. Claro, eu não tive, meus pais não deixaram eu ter dívidas com banco, eu não tinha cartão de crédito na época. Mas, a maioria dos casos, os dependentes químicos saem com dívidas, saem com problemas, muitas vezes problemas na justiça, não tem uma namorada ou uma esposa que o acompanhe. Então, essas são as principais dificuldades. Arrumar um emprego, voltar aos estudos. São dificuldades, começar a vida do zero. É uma dificuldade que o dependente químico encontra. E com certeza, ele vai saber superar. Porque na comunidade terapêutica, onde ele fez o tratamento dele, ele foi treinado para lidar com essas dificuldades. Sem voltar ao uso. Porque a partir de hoje, o dependente químico ele tem uma vida normal, mas com limitações. E uma das normalidades da vida dele é superar dificuldades, lidar com as dificuldades e não voltar ao uso. Isso é muito importante. É a coisa mais importante da vida em recuperação. A vida em recuperação, com o passar do tempo, é simples. É o tripé da recuperação, que eu falo bastante nos meus vídeos. Quem me acompanha há mais tempo sabe. Trabalho, oração e disciplina. Isso mantém um dependente químico em recuperação. E a partir do momento em que ele vive isso aí, a vida dele se torna muito mais fácil. E as dificuldades que vier, ele vai saber lidar e tirar de letra. Hoje, eu tenho as minhas dificuldades. Algumas financeiras, talvez uma falta de emprego. Eu passei por um acidente de moto, tive uma dificuldade de saúde, mas tô aí, lidei com elas, tô resolvendo todas elas e não usei a substância. Nem pensei em usar, porque com certeza, se eu pensar em usar, a minha vida vai piorar muito mais, as minhas dificuldades vão ser muito maiores, eu vou trazer mais dificuldades, eu não vou aliviar meu estresse. Eu vou criar um estresse cada vez maior. Por isso que eu digo, a partir do momento em que você vê seu filho que está vivendo em recuperação com uma dificuldade, tente ajudar. Converse com ele de forma emocional. Converse com ele amigavelmente. Tente fazer com que ele influencie ele a falar com você, a falar com a família, para que você possa ajudar ele. Talvez no início da recuperação dele vai ser um pouco mais difícil, mas
A partir do momento em que ele conseguir se abrir com a família, tiver um convívio familiar, as coisas fluem e fluem bem melhor. Porque com certeza, a partir desse momento, a família só quer ajudar. E você, se você abraçou essa causa, você vai ajudar o seu filho bastante. Então ajude ele o máximo que você puder. E hoje eu sou ajudado muito pelos meus pais, eu tenho a maior gratidão por eles, e as dificuldades que eu tenho eu procuro resolver sozinho. Resolver sozinho no modo que eu já sou adulto, tenho a minha casa, não moro mais com eles, tenho a minha esposa. Então, fica aqui a dica. Ajude o seu filho, tenha um convívio normalmente familiar de novo, faça com que ele não procure mais dificuldades e viva uma recuperação junto com seu familiar dependente químico, que as coisas dão certo e as coisas fluem pra caramba. Então eu fico por aqui hoje, espero que vocês tenham sanado todas as dúvidas sobre as dificuldades de cada pessoa que passa e vem para a recuperação.